Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um IFCast. Hoje estamos com o convidado Lucas Miranda, professor de Física, e vamos tratar de um assunto muito importante, que é o tema Terra plana. Tudo bem, Lucas? Como você está? Tranquilo? E aí, tudo certo, Marcos? Um prazer enorme estar aqui, podendo conversar sobre esse assunto, né, tão atual, por incrível que pareça, e vai ser um prazer bater esse papo aí. Muito bacana. Então, eu já vou abrindo com o tópico que é a questão do negacionismo hoje, né? Porque hoje há um negacionismo científico que vem desafiando as verdades científicas estabelecidas desde a Grécia Antiga, né? E vem contestando grandes nomes como Galileu, Einstein, o Newton. E, na sua opinião, há um distanciamento entre a academia e a sociedade? O que a gente pode fazer para diminuir isso? Legal essa pergunta, ô Marcos. Olha só, primeiro eu acho que é importante a gente ter em mente que desafiar verdades científicas, isso é uma coisa legal. Contestar é muito importante. Na verdade, isso está no cerne da ciência. A ciência ela só é confiável porque tem gente questionando ela o tempo todo, né? O problema está quando a gente começa a ter uma postura que transcende o ceticismo, né? Ceticismo é esse comportamento de você questionar as coisas. O problema está quando você começa a levar isso para o lado da paranoia mesmo, quando você começa a ter ali um ceticismo extremamente radical para tudo, e isso não leva a gente a lugar nenhum. A gente hoje, né, a gente tem já um acúmulo de conhecimentos enorme, de séculos e séculos de estudos, de observações, né, das várias gerações. Mesmo antes da ciência moderna se formar, né, ali no século XIX, muito antes disso, a gente já tem várias observações, vários estudos e modelos para explicar como que as coisas funcionam. E se a gente for começar a ter uma postura de questionar tudo, a ponto da gente ter que provar a roda, sabe? Da gente ter que inventar a roda, a gente ter que provar que um mais um é igual a dois. Para cada coisa que a gente for falar, a gente vai entrar numa paranoia absurda. Um exemplo simples e rápido. Eu preciso provar que a aspirina funciona para eu tomar aspirina? Não preciso. Eu sei que pessoas já estudaram isso, que isso já foi comprovado. Eu sei que a ciência tem uma forma de verificar se de fato essas coisas funcionam, né? A ciência é testada continuamente, várias vezes, por várias pessoas em vários lugares do mundo. Então eu sei que alguém já fez esse teste por mim. Eu não preciso querer provar cada coisinha, porque isso é impossível de fazer. E se você entra nessa paranoia, você não dá mais um passo para frente, né? Sem duvidar de tudo. Então, de certa forma, é importante a gente ter de alguma forma uma crença na ciência, mas não uma crença irracional, uma crença baseada no fato de que há pessoas investigando isso de forma racional. Então, o negacionista é aquele que abre mão disso tudo, ele faz isso de uma maneira extremamente radical e de uma maneira que não é saudável, né? Mas contestar é importante e a ciência faz isso o tempo todo. Agora, se existe, né, a sua pergunta se existe um distanciamento entre a academia e a sociedade. Com certeza, né, isso existe. Em parte é um distanciamento natural, por algumas razões, né? Primeiro que a habilidade de comunicar com a população é diferente da habilidade de fazer pesquisa, que é diferente da habilidade de ensinar para alunos, para estudantes, que é diferente da habilidade de comunicar entre os seus pares, entre os seus colegas cientistas. E, querendo ou não, o professor universitário ele tem que ter todas essas habilidades. Ele tem que ser um pesquisador, ele tem todas essas funções. Né? Ele acumula a função de pesquisador, ele tem que fazer pesquisa e, consequentemente, comunicar suas pesquisas para os seus colegas cientistas do mundo inteiro. Ele tem que ensinar, é parte do seu trabalho, e ele tem que fazer o que a gente chama de extensão, levar alguma coisa para a comunidade, para o público, né, para além dos muros da universidade. Só que é natural a gente não ter todas essas habilidades. Em geral, os cientistas não têm todas elas. Em geral, eles são mais especialistas e mais focados em fazer pesquisa, às vezes né, em ensino, mas você se comunicar com o público é muito difícil. E um agravante é que a ciência é difícil, a ciência é complexa, dado séculos e mais séculos de acúmulo de conhecimento. A ciência
é lenta, a ciência não é intuitiva muitas das vezes, ela vai totalmente contra a nossa intuição e a nossa observação mais ingênua da natureza, né? A gente olha para o céu, a gente vê o sol se movimentando. Então, é natural que a gente tenha um primeiro pensamento de, olha, o céu se move em torno da Terra. E foi assim que se acreditou por muito tempo. Então, a ciência muitas vezes não é intuitiva. E ela exige esforço, estudo, ela exige que você conheça uma linguagem completamente diferente. A linguagem científica é totalmente diferente. Então, é difícil, né, ciência e, consequentemente, é difícil comunicar ciência. Por isso que acaba existindo esse abismo. O que pode ser feito para diminuir isso? A gente, obviamente, precisa investir mais em divulgação científica. Hoje a gente tem comunicadores, jornalistas, profissionais da comunicação divulgando ciências de uma maneira para um público específico e em um tipo de veículo. A gente tem cientistas divulgando ciência, profissionais da ciência divulgando ciência, e a gente tem no meio termo ali pessoas simpatizantes divulgando ciência também. Mas isso precisa ser um esforço maior, isso precisa de investimento público, privado também, para que essa divulgação da ciência seja mais intensa, para que a ciência esteja mais próxima das pessoas, né? E isso com certeza ajudaria muito a diminuir esse abismo que existe e a diminuir essas ideias, né, conspiracionistas, essas ideias pseudocientíficas. Certamente uma divulgação científica melhor, mais intensa, iria reduzir esses problemas, né? Show de bola. Qualquer coisa extremista, né, na vida é algo realmente muito complicado. E crer na ciência cegamente seria uma coisa ruim também, mas é ter a noção, né? Que é a fé na lógica, no algo lógico. Enfim, com a com a sua bagagem, tanto como professor ou até mesmo pessoal, por que que você acha que essa teoria da Terra plana ganhou tanto espaço desses tempos para cá? Pois é, então, é difícil, né? Esse é um fenômeno, apesar de sempre ter existido terraplanistas, né? A gente sabe que esse fenômeno se agravou muito recentemente. Por quê? E aí a gente pode especular. Eu confesso que eu nunca vi uma pesquisa científica, estudo mais profundo sobre isso. Mas assim, com certeza a, a gente teve aí um boom nas tecnologias de comunicação, de informação, e uma, de certa forma, uma democratização da comunicação. Hoje em dia é muito mais fácil uma pessoa se comunicar para várias pessoas, sem depender das mídias de massa, né? Então você pode criar um canal no YouTube e falar com quem você quiser, sem que o seu conteúdo passe por uma validação, por uma curadoria. A televisão, o jornalismo, né, clássico, de certa forma tem uma curadoria jornalística que você pode duvidar dela, você pode questionar, obviamente, você pode ver, né, você pode entender que tem vieses ali, que tem opiniões por trás do jornalismo, mas querendo ou não há uma curadoria. E eu posso, né, hoje em dia eu posso postar o que eu quiser no YouTube, eu posso postar o que eu quiser nas minhas redes sociais, falar o que eu quiser, sem nenhum tipo de filtro, nenhuma curadoria, né? Então, hoje em dia há uma margem maior para você poder falar de qualquer coisa. Eu acho que a Terra plana vem aí, né, e junto com a Terra plana, uma série de outras pseudociências, né? Hoje a gente, pela pesquisa da Datafolha, se não me engano, a gente tem 7% dos brasileiros, né, que acreditam na Terra plana, 90% acreditam na Terra esférica, né, e 3% ali é indeciso, né, e não sabe. Então, é uma porcentagem muito grande, né? Se a gente for ver 7% da população brasileira. Mas desses 7%, a gente poderia destrinchar o porquê que essas pessoas acreditam, qual o nível de crença dessas pessoas, se é uma crença muito profunda, se é uma crença no que ela está arraigada. Eu acho que se a gente for pegar e destrinchar esses 7%, a gente vai ver que muitas pessoas ali é, são só pessoas que desconhecem mesmo, né? Não são pessoas que têm uma crença muito profunda, né, na Terra plana e defendem, né, com a sua vida essa ideia. Mas eu acho que um dos fatores foi esse, sabe? Você ter mais possibilidade das pessoas falarem sem nenhum filtro, né?
Uhum, sim. Nesse caso a gente pode até, nesse meio desses 7% aí, quando a gente fosse destrinchar o assunto, né? é, Provavelmente deve ter ali falta de escolaridade ou acesso à informação. São inúmeros fatores que podem estar propiciando isso, né? E, inclusive, para a gente poder entender alguns desses argumentos dos terraplanistas, a gente tem que até abordar alguns pontos, né? Por exemplo, um deles, os terraplanistas, eles alegam que não enxergamos a curvatura do horizonte. Qual é a explicação para isso? Pois é, então. Aí a gente começa a entrar nos argumentos, né, terraplanistas, que eu acho que é muito interessante a gente conhecer. E se questionar mesmo se fazem sentido. Por que que a gente não enxerga a curvatura no horizonte? Se a gente levar em conta, né, o raio da Terra, a circunferência da Terra, e a gente fizer algumas contas simples de geometria, a gente chegaria a uma conclusão que a altura necessária para a gente realmente ver uma curvatura seria ali a partir dos 10 quilômetros pelo menos, de 10 a 15 quilômetros. É claro que isso também depende um pouco de condições atmosféricas, mas em tese ali a partir dos 15 quilômetros com certeza você consegue ver. Essa é uma altura, né, considerável. A gente tem aviões, né, transitam nessa altura. É, então é possível, dependendo das condições atmosféricas, você, principalmente voos transatlânticos, né, você consegue ver a curvatura. Mas o problema é que quando a gente mostra uma foto tirada de um avião, mostrando a curvatura, a pessoa, né, o terraplanista, é, ele vai falar que isso é uma lente olho de peixe, isso é uma foto editada. Não existe argumento que convença um terraplanista. Qualquer coisa que você mostrar, né, a pessoa vai falar, não, isso é mentira, isso é editado, isso é, né, falso, isso é CGI, isso é tela verde, né? Então, você não consegue convencer um terraplanista muitas vezes de forma racional, né? Pelo menos é muito difícil. E tem um outro fato também, né? Se você vai. É possível você ver a curvatura em alguns voos, né? E é possível você ver a curvatura, você perceber essa curvatura também, pelo desaparecimento de algumas coisas no horizonte. Claro, de novo, depende de condições atmosféricas, né? É, mas você consegue ver, né, objetos desaparecendo no horizonte. Se você pegar e observar um navio se afastando no horizonte, você vai ver que a parte de baixo dele vai começar a desaparecer primeiro, depois é, né, vai subindo até ele desaparecer por completo. Claramente dá para perceber isso, né? Mas o próprio pôr do sol também dá para você ver. Mas enfim, né? Eles vão arrumar sempre justificativas para explicar isso. Uhum. Uma outra argumentação desses negacionistas é, é a questão de ser impossível a Terra girar a uma velocidade tão rápida quanto 1.666 quilômetros por hora e nós nos sentirmos estáticos no chão. E, inclusive, você consegue comentar um pouco sobre o princípio da física que explica isso? Claro, claro. Então, olha só, eu acho que primeiro a gente tem que colocar aqui na mesa o que que significa rápido e o que que significa devagar. 1.666 quilômetros por hora é rápido? É rápido, parece, né? Parece razoável chamar isso de rápido. Ao mesmo tempo, se eu falar para você, por exemplo, qual que é a velocidade que um elétron se movimenta quando ele está, né, numa corrente elétrica, num fio condutor, qual que é a velocidade do elétron? Mais ou menos 0,1 milímetros por segundo. Isso é rápido ou isso é devagar? O que que você pensaria a princípio? 0,1 milímetros por segundo. Ah, cara, isso é, eu acho que é rápido, na minha opinião. Não, mas você fala essa velocidade, parece extremamente devagar. É, 0,1 milímetros. Comparado às metragens que a gente usa, sim. Exatamente. Só que quando a gente vai olhar as proporções das coisas, qual que é o tamanho de um elétron? É, algumas medidas aí mais recentes, pelo menos do próton, é da ordem de 10 a menos 14 metros, 10 a menos 12. O elétron está mais ou menos por aí. O átomo ele está na região ali do 10 a menos 10 metros. O elétron é bem menor do que isso, está ali mais ou menos 10 a menos 12 metros. Em 0,1 milímetros, que é a distância que o elétron anda por segundo, cabem 100 milhões de elétrons.
Ou seja, a cada segundo, um elétron numa corrente elétrica, ele anda o equivalente a 100 milhões do tamanho dele próprio. Ele anda 100 milhões de vezes o seu próprio tamanho. Aí você vai falar, isso é devagar? Não, isso é absurdamente rápido. Concorda? Você pode pensar, um exemplo mais factível é uma formiga, né? Uma formiga andar 1 metro por segundo é devagar? Para nós é. Para uma formiga, 1 metro é muita coisa para uma formiga. Imagina uma formiga andando a 1 metro por segundo. É um tiro para uma formiga, né? Absurdamente rápido. A Terra, ela tem uma circunferência de cerca de 40 mil quilômetros, né? Então, se você pegar a circunferência inteira da Terra, dá 40 mil quilômetros. Se ela gira, né, com 1.666, vamos arredondar para 2.000 quilômetros por hora. Isso é rápido? Imagina que em 1 hora ela anda 2.000 quilômetros. Só que ela tem 40 mil. Entende? Considerando que a Terra é uma coisa gigantesca desse tamanho, 2.000 quilômetros em 1 hora é muito pouco, né? Tanto que ela leva, para dar uma volta inteira, ela leva 24 horas. É muito tempo. A gente não percebe essa rotação. É uma rotação extremamente lenta, né? É, Então, acho que uma comparação legal também é se você for olhar para um relógio. Você consegue perceber o ponteiro dos segundos de um relógio girando? Quando você olha, vê o ponteiro dos segundos. Relógio de ponteiro é uma coisa cada vez menos boa Menos. de exemplificar, porque cada vez É, menos existe, né? exatamente. Mas o ponteiro dos Mas segundos é sim, muito rápido, sim. né? Ele anda rápido, a gente percebe, ele leva um minutinho ali para dar uma volta. O ponteiro dos minutos, ele já vai bem mais lentamente. Ele leva 1 hora para andar os 360 graus ali do relógio. O ponteiro das horas, ele leva 12 horas para dar uma volta inteira. Se você ficar olhando, você consegue perceber o ponteiro das horas andar? Você tem que ficar olhando muito, muito tempo para você perceber ele andar, não é? Porque ele leva 12 horas para dar uma volta. A Terra leva 24 horas para dar uma volta. Então, é uma velocidade extremamente lenta, né? Se a gente for levar em conta a dimensão da Terra. Então, é por isso que a gente não percebe essa rotação. E o que nos prende à Terra, né? Que aí é um argumento que eles já vão refutar, eles já vão negar logo de cara, é a gravidade. A força gravitacional que nos prende na Terra é absurdamente maior do que essa rotação, né? Essa força, entre aspas, essa força centrípeta que poderia nos ejetar para fora da Terra, ela é absurdamente menor do que a força com que a Terra nos puxa, a gravidade, né? Por isso que a gente fica preso, né, nesse movimento de rotação, que é um movimento lento, se a gente for comparar o tamanho da Terra. Inclusive, entrando na questão da gravidade, para os defensores da teoria da Terra plana, não há gravidade. E a Terra está num movimento ascendente, né? E acelerado de 9,8 metros ao quadrado. Essa ideia de que a Terra tem essa aceleração é contraditória com o que eles pensam a respeito da velocidade da Terra. Tipo, Pois é. Então, isso eu já vi. Isso daí eu acho que é um tema, eu tenho que ler mais sobre isso. Eu acho que não é um consenso entre os terraplanistas, de que a Terra realmente está se movendo, né, de forma ascendente, né, subindo, né, de forma acelerada. Imagina se a Terra estivesse subindo de forma acelerada no além, no espaço, né, onde quer que seja. é, Ela estaria hoje com uma velocidade infinitamente alta, porque imagina se para um terraplanista, vamos pegar um terraplanista que também é criacionista religioso, que acaba as pessoas muitas vezes acabam casando essas duas coisas. A Terra para as pessoas tem ali 5, 6 mil anos de existência, né? Imagina que a Terra ela tem uma aceleração de, vão arredondar aí para 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Isso significa que a cada segundo que passa, a Terra ganha 36 quilômetros por hora de velocidade para cima. Imagina isso em 6 mil anos que a Terra existe para essa galera. A Terra estaria hoje com milhões de quilômetros por hora, né? Ela estaria absurdamente rápida. O que é um pouco esquisito imaginar isso. Mas não são todos os terraplanistas que acreditam nessa ideia da Terra estar subindo, não. Na verdade, a maior parte das vezes que eu vi alguém tentando explicar a queda dos corpos, né, eles explicam usando o conceito de densidade.
E se eles negam a gravidade, negar a gravidade significa negar que algo nos puxa para baixo. Eles negam que há uma força que nos puxa para baixo, né? O que eles defendem é que os corpos caem simplesmente porque a densidade deles é maior do que do ar. E tudo que tem densidade maior desce, tudo que tem densidade menor sobe. Essa ideia faz algum sentido, embora os físicos entendem muito bem a ideia de densidade, inclusive quando um corpo tem mais densidade, ele é mais denso. Isso significa que o peso dele é maior do que o empuxo, né? O terraplanista não conhece o conceito de empuxo. Empuxo é aquela força que faz a gente entrar na água e se sentir mais leve. Por que as coisas na água são mais leves? Porque tem uma força empurrando para cima. Essa força é o empuxo, né? Eles não conhecem o conceito de força, eles não aceitam o conceito de força, né? Eles tentam explicar tudo com base na densidade. Mas uma coisa que não faria muito sentido é a gente pensar o seguinte. Um exemplo que eu gosto de dar nesse tema. Imagina uma borboleta. Borboletas voam. Se ela voa, se ela fica no ar, ou um beija-flor que fica parado no ar. Se ele voa, então é porque a densidade dele é menor nessa concepção. Ele é menos denso. Ele não cai, ele voa. Agora, pega um beija-flor morto e solta ele no ar. Vê se ele vai ficar voando. Não vai. Beija-flor morrer fez ele perder, ele ganhar densidade? Obviamente que não. Não faz sentido ele ter ficado mais denso por ter morrido. Então, por que ele caiu? Não é porque a densidade dele mudou. A densidade dele é a mesma, vivo ou morto. Claro, pode variar ali uma quantidade muito pequena, mas não é a densidade a questão. Se ele está voando, não é porque ele é menos denso do que o ar. É porque ao bater as asas, ele está empurrando o ar para baixo. E no que ele faz essa propulsão, ele empurra esse ar para baixo, ele ganha um momento para cima, ele ganha uma velocidade para cima. É igual você subir em um skate, empurrar uma parede, empurrar alguma coisa para frente, você vai andar para trás. Né? A propulsão é exatamente isso. O helicóptero funciona exatamente assim. O helicóptero, óbvio que é mais denso do que o ar. Mas quando ele gira a hélice, ele está empurrando o ar para baixo, consequentemente ele sobe. Uma força vai empurrar ele para cima, que vai vencer o próprio peso dele. Então, né, não tem nenhuma lógica esse argumento de você ficar só na densidade. Claro que densidade existe, ela explica por que as coisas descem e sobem, mas você precisa do conceito de força, né, para explicar isso. Ela não é só ela que a gente tem que levar em conta, né, em consideração. Sim, sim. É todo um contexto. Não, isso até explica a questão de a ideia inconsistente deles acharem que não existe a gravidade na questão de manter os prédios, por exemplo, no chão e permitir o voo de pássaros. Então, assim, É, isso é completamente irreal. Enfim, pois é, esses exemplos que eu dei, eu acho que eles ajudam, né? Coisas que voam, mas que se parar de acontecer alguma coisa, eles caem. Um helicóptero, um avião, um animal que voa, né? É, ele é mais ou menos denso, né? Aí um terraplanista vai bugar nessa hora. vai dar uma travada ali. Pois é, pois é. Ô, Lucas, você comentou aí que os terraplanistas não conhecem o conceito de impulso. É, eu acho que assim, eles não conhecem física, porque igual a questão da velocidade da Terra, Uhum. pô, não é um número que é para você se assustar. Tipo, a gente aprende quando é criança, tipo, ó, gente, a Terra leva 365 dias e acho que 6 horas para girar em torno dela mesma, não sei o quê, para fazer lá rotação, translação e Sol, tudo, isso. estações do Uhum. ano. Aí a gente Uhum. tem ano bissexto, por causa dessas horinhas que fica a mais, a questão aí do empuxo. Essa discussão de terra plana, no ano que ela estava em alta, eu acho que foi 2018, 2019, não sei, essa coisa estava muito em alta, estava aparecendo muito terraplanista falando essas coisas, e eu via que era uma discussão que estava muito na retórica. Sim, Entrava em sim, coisas científicas, mas ficava na retórica. sim. Como é que fica essa discussão na parte exata? Por que um cara que é terraplanista ele faz conta sem considerar a gravidade, sem pensar em, sei lá, inércia, ação e reação, essas coisas? Por que ele Uhum. pega a caneta e sai e diz coisas e calcula coisas? Não, total, exatamente. Esse é um dos principais pontos fracos, assim, que
o terraplanista não vai saber o que fazer mesmo. Eu já participei por muito tempo de grupos terraplanistas para conhecer, para entender. Eu, como professor de física, eu preciso entender esses argumentos para saber até, né, como conversar com o terraplanista. Se eu tiver alunos terraplanistas, né, já tive. É, Já e teve mesmo? assim, já tive. Mas assim, muito com, ali a questão era muito mais religiosa do que terraplanista propriamente. E depois a gente pode entrar nessa questão. Mas sobre a sua pergunta, pois é, a gente tem que ter em mente que assim, tudo que a ciência proporcionou para a gente hoje, todas as tecnologias que a gente usa, você for pegar, sei lá, GPS, o funcionamento de foguetes, de aeronaves, é, se você for ver os astrônomos têm uma tabela que chama efemérides, que é uma tabela, um guia que traz ali todas as coordenadas de objetos astronômicos, mas não só a coordenada em termos de posição, mas em termos de tempo, né? Porque os objetos no espaço podem, né, mudar de posição relativa, né? Então você tem uma tabela para saber qual dia e onde exatamente vai estar algum determinado objeto astronômico, né? Um planeta, uma lua, uma galáxia. Então, como que um terraplanista explica a precisão com que um astrônomo consegue prever movimento dos corpos celestes, eclipses quando vão acontecer? Se essa galera está se baseando no modelo esférico, como que a matemática da Terra plana explica isso? Não existe uma matemática da Terra plana, né? Vai muito no que você falou, nesse campo da retórica, porque realmente ali carece de uma base matemática, não existe base matemática. E acho que o maior trunfo da ciência, né, e o que permite a gente acreditar na ciência enquanto um sistema que se autorregula, são seus produtos, né? A tecnologia como um todo, essas coisas funcionam. Esse é o maior juiz assim a favor da ciência, dizer que as coisas funcionam. A ciência prevê as coisas com uma precisão altíssima. Então, se funciona é porque de alguma maneira isso faz sentido. É, Principalmente sentido matemático, né? A matemática tá certa. A gravidade, ela faz todo sentido nos cálculos matemáticos da Terra esférica, né? Do modelo que hoje explica a Terra. Então, né, a Terra plana é uma coisa extremamente superficial mesmo, rasa, né? Porque esses caras, eles ficam assim, tipo, a gente fez aqui, a gente faz testes de curvatura, a gente tem uns testes que a gente vai fazendo, coloca umas coisas ali, vai na mata, faz os negócios. Aí isso eu fico vendo, Sim. eles ficam falando de teste, mas eu fico assim, tá, mas eu nunca vi ninguém pegar um papel assim na mão, uma caneta e fazer Uhum. a conta que seria o teste que ia confirmar que tem uma curvatura. O que que tá É. nessa ideia de teste de curvatura? O Então, que seria testar a curvatura? e são observações geralmente muito ingênuas e muito simplórias, assim, muito simples. Às vezes até meio caricatas. É a pessoa pegar uma bola de basquete, jogar água em cima e falar: olha, a água caiu, a água não ficou presa. Né, para falar que a Terra, que é uma bola, como que a água fica presa na Terra, né? E faz essas coisas até meio toscas assim. Ou então pega um nível. Eu vi um vídeo um tempo atrás. A pessoa pega aqueles níveis, sabe? Para medir se o negócio está horizontal direitinho, né? Aham. A bolha, né? A bolha tem que ficar no meio certinho. Ele pega um nível e vai de avião. E ele fala: olha, o nível não está mudando. Como que você pega um instrumento que não tem nenhuma precisão, um instrumento simples, né? Para detectar uma coisa que é extremamente sensível. A mudança de. Faria sentido mesmo, tem lógica por trás disso, né? Você usar um nível ali, né? Você vai ter uma mudança de nível no avião à medida que ele vai fazendo a curva da Terra. Só que essa diferença de nível, ela é rapidamente ajustada, né? A gravidade está puxando as coisas para baixo e rapidamente o avião se ajusta. Um instrumento simples como um nível, ele nunca vai conseguir medir isso, essa sutileza que é essa variação. Então, é muito fácil você pegar exemplos assim, coisas simples, para tentar
refutar uma coisa que já foi amplamente estudada por vários experimentos complexos, né? Tem tantos experimentos simples toscos para Uhum. tentar provar a Terra plana, mas também tem experimentos simples que a gente pode fazer para perceber que não é, não tem? Tem. Sim, falando, ó, com coisas da sua casa você consegue testar e aí ter essa dimensão de que não tem nada a ver. Tem, assim, não diria experimentos, mas observações, né? Observações que você pode fazer. O próprio exemplo do barco no horizonte, num voo também, em algumas condições é possível. Outros exemplos, né? O próprio eclipse. A explicação terraplanista para o eclipse é totalmente engraçado, assim. Eles, pelo que eu me lembro, eles falam que o eclipse é um objeto que aparece na frente da Lua e tampa a Lua. É um objeto circular, mas ele não sabe que objeto é esse. É uma explicação meio, né, assim, Vai pro ar do mágica. mistério. É óbvio, gente, o eclipse, o modelo esférico da Terra, e o modelo para o nosso sistema solar, ele explica perfeitamente bem os eclipses e ele consegue, inclusive, prever o eclipse, né? Prever a duração do eclipse, o lugar exato que o eclipse vai acontecer. A sombra que é feita na Lua, eclipse lunar, por exemplo, por que que a sombra é redonda, é circular? Porque a Terra tem esse formato. Se a Terra fosse um disco, né, e que tem aquela abóbada, né, de vidro ou de qualquer coisa é, transparente, né, a Terra plana, a Terra é tipo um disco e é envolvida por um círculo, um domo, né, de vidro transparente. Como que um objeto desse consegue criar uma sombra circular, uma sombra esférica, né, na Lua? Não faria nenhum sentido. Então, o eclipse é um exemplo, né? É, eu acho que é importante também você olhar que observar o céu, né? Se você conhece uma pessoa só que aí exige uma observação mais atenta. Se você conhece uma pessoa que mora em algum país do hemisfério norte, dá para fazer esse experimento. Você olha para o céu e ao mesmo tempo você pede para a pessoa, né, olhar para o céu também, né, num outro lugar, num outro país. Por que que os céus são diferentes, né? Por que que as estrelas, as constelações que a gente vê aqui no Brasil são diferentes das que se vê nos Estados Unidos. A gente está em hemisférios diferentes, a gente vê céus diferentes. Numa Terra plana, todo mundo veria o mesmo céu, certo? Não faria sentido a gente ver céus diferentes. Então, isso também é um exemplo, né? Todo mundo veria o mesmo céu e todo mundo ia conseguir ver o Grand Canyon, né? E Independente de ver. outra, seria dia, sempre. Por que que existe a noite? Por que que o sol desaparece? O sol vai para baixo? O sol passa, sai de um lado e aparece do outro lado? Eles teletransporta? O que que acontece com o sol? Eu, Que ele simplesmente desaparece e fica à noite. eu acho E que eles fica vão noite numa numa de. parte e na outra parte não, né? Eu acho que eles vão numa de que o Sol, na verdade, é muito menor. E aí ele tá por dentro do tal do domo. Uma linha dessa, né? Não sei. Que aí ele pega um cantinho. O sol é tipo uma lanterna. E aí só ilumina uma parte específica, né? Enfim, até questão sobre as diferenças de céu, por exemplo, na questão das viagens. Como é que poderia a tese da Terra não plana estar errada se os nossos sistemas, tanto aéreo quanto fluvial e ferroviário, eles trabalham em cima deles e a expectativa de tempo das viagens são sempre atendidas com aquilo que é calculado anteriormente? Exato, exato. Sim, sim. Acho que um ótimo exemplo disso é o seguinte: a gente pega a. Isso aí eu vi uma vez. Isso aí é conhecido na internet, você vai ver várias pessoas mostrando isso, né? Se você pega um voo de Dubai para São Francisco, né? Você consegue achar esse voo, se tiver tendo, né? Talvez esse voo foi cancelado, mas o voo São Francisco, nos Estados Unidos, Dubai, ele tem duração de 15 horas. Aí você pega um mapa da Terra plana e mede a distância entre essas duas cidades. Vamos supor que dá aí, sei lá, 10 centímetros de distância entre Dubai e São Francisco. Aí você pega São Paulo e Joanesburgo, na África do Sul, e mede a distância. Você vai ver que é a mesma. No mapa da Terra plana, Dubai e São Francisco tem a mesma distância que São Paulo e Joanesburgo. Mesma distância. Beleza, uma linha reta entre os dois. O voo Dubai-São Francisco leva 15 horas.
o voo São Paulo-Joanesburgo leva 8 horas. Como que duas coisas que têm a mesma distância, né, pelo mapa da Terra plana, né, mapas oficiais da Terra plana, como que a viagem São Paulo-Joanesburgo pode durar metade do tempo praticamente, né? Não faz sentido, certo? É muito esquisito. Mesma distância, metade do tempo, né? Será que as empresas aéreas, né, estão fazendo um complô para demorar mais a viagem de Dubai a São Francisco? Faria sentido e ia ser economicamente viável eles fazerem uma viagem que tem a mesma distância da outra e fazendo o dobro do tempo? É esquisito, né? Um outro exemplo legal. Pega a distância entre Santiago, no Chile, e Austrália. Se você pegar a distância no mapa da Terra plana, é o dobro dessa distância de Dubai a São Francisco, Santiago e Austrália, né? Um de cada lado do mapa, né? É, a distância é o dobro, Dubai a São Francisco aproximadamente. O voo é praticamente o mesmo tempo, 17 horas, um pouquinho maior, um pouquinho mais longo. Por quê? É, se você faz esse voo Santiago-Austrália, você vai ver que você não vai passar por continente, você vai passar pelo oceano. Como que o avião consegue só passar pelo oceano e chegar na Austrália, que está do outro lado do mapa? Porque ele não passa, né, pelo lado do continente, ele passa por trás, porque a Terra é esférica. Então, né, como que o avião consegue sair de um lado do mapa e chegar no outro, né? Não faria sentido numa Terra plana, né? Então, você tem vários e vários exemplos disso, né? São algumas inconsistências, né, que você vai encontrando nos argumentos, né, no geral. Inclusive, um dos argumentos maiores ainda, né, é da NASA não ser uma agência confiável. E as agências espaciais, no geral, né? E qual é a sua opinião sobre isso? Elas são confiáveis? Então, acho que confiáveis é uma palavra muito complicada. Eu acho interessante a gente ter uma postura mais cética. É, toda empresa, né, todo órgão governamental, no caso da NASA e outras, né, as outras agências espaciais, tem interesses próprios, né, tem vieses, tem problemas, cometem erros. A gente não precisa confiar de forma ingênua em nada, em ninguém, nem na ciência, né? É, Só que é aquilo que eu falei no início, a gente não pode adotar um ceticismo extremo, um ceticismo radical, a ponto de entrar no modo negacionista, de negar tudo que é amplamente aceito. Uma maneira da gente saber que uma informação é correta é a gente ver quais pessoas estão aprovando essa informação, né? É o jeito que a gente tem. A gente não consegue. Isso é um déficit intrínseco a nós. A gente não consegue provar todas as informações. A gente precisa de ter algum nível de fé, algum nível de crença nas coisas. Porque é impossível a gente provar. A crença nas coisas eu acho que é um instrumento evolutivo importante. A gente precisa acreditar, né, nas coisas. Só que não é um acreditar totalmente irracional e ingênuo. É um acreditar com base em raciocínio. Se eu tenho várias agências espaciais, vários cientistas no mundo todo, várias pessoas dizendo uma mesma coisa, é, e eu me negar a acreditar nisso, isso é irracional. Isso é um ceticismo irracional, né? E é claro que se a NASA publicar alguma coisa, se a NASA fizer alguma coisa que não faz sentido, se ela usar, sei lá, né, igual o pessoal vê, pega imagens da ISS, né, dos astronautas lá na Estação Espacial Internacional, e aí vê alguns trechinhos das transmissões que você tem ali uma interferência e tal. Eles pegam aquele trecho e falam: olha aqui, esse foi o momento que o CGI falhou, que a tela verde deu um bug. Tá vendo? Ó, isso aí é a NASA enganando a gente. Isso já é um estado de paranoia. Você tem que acreditar que todo mundo está contra você, todo mundo está numa conspiração global envolvendo todos os governos, todas as agências. Então, você não precisa confiar ingenuamente, mas se várias pessoas estão falando uma coisa, é porque talvez ela faça sentido, né?
Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É claro que a NASA vai cometer os seus erros, ela tem os seus interesses econômicos, mas daí a gente usar isso para negar tudo, né, é um salto que eu acho ingênuo e, né, paranoico. Uhum. Sim, inclusive, além da NASA, já vem uma outra indagação minha sobre a questão da Agência Espacial Brasileira. Dela, porque quando pensamos em exploração espacial, por exemplo, ou no espaço no geral, sempre vem a NASA, né, em primeiro lugar, e logo depois vemos, por exemplo, a SpaceX, que é uma empresa privada aí. Pois é. E no caso da EB, ela é uma instituição forte? O Brasil tem tido avanço nessa área? Então, a Associação Espacial Brasileira, assim, a gente tem no mundo, né, várias agências espaciais. A gente fala muito da NASA e da Agência Espacial Europeia, da SpaceX, né? Mas a gente tem agências governamentais em vários países, né? Pelo menos umas 20 no mundo. A brasileira é uma delas. É claro que, por ser um órgão governamental, exige investimentos, depende de investimentos, e a gente sabe que os últimos anos no Brasil, isso tem diminuído drasticamente, assim, tem, tem, tem diminuído a quase zero, a praticamente zero investimento, né, em ciência, em tecnologia. É, então, assim, a Agência Espacial Brasileira, ela já tem, acho que ela tem quase 30 anos de existência. Não é uma agência, obviamente, tão grande quanto outras por essa questão de investimento, né? É, exploração espacial e investimento em aeronáutica é uma coisa que realmente gasta muito e é uma coisa de longo prazo. E é difícil você investir em uma coisa de longo prazo. Ciência, no geral, é algo de longo prazo. E quando você tem governos muito populistas ou que tem uma preocupação muito grande em, em se eleger novamente, né? Você vai ver geralmente medidas mais imediatistas, investimentos em coisas mais imediatas. Investir no espaço, investir em exploração, né? Investir em agências espaciais é uma coisa cara e que não vai trazer resultado amanhã, nem na sua próxima eleição. Isso é uma coisa que demora. Mas a gente tem tido, né, a gente tem coisas importantes na nossa agência aqui. Eu não sei exatamente qual que é a relação da AEB com o INPE, né? O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE existe antes da AEB, mas a AEB ela tem um trabalho maior do que o INPE no sentido de formular políticas espaciais, coordenar as políticas espaciais do Brasil e executar elas. Então, eu acredito que o INPE está subordinado a isso, ele está dentro desse sistema maior que é a Agência Espacial Brasileira. Mas se você pegar só as ações do INPE, você já vê que investimento no espaço, em satélites, é algo extremamente importante. O INPE, né, ele, embora ele esteja sendo sabotado, né, há algum tempo, ele tem um trabalho histórico de monitorar principalmente desmatamento na Amazônia, monitorar queimadas, faz um monitoramento marinho também, ambiental, né? Saiu recentemente uma notícia de que o INPE vai fazer uma parceria com a ANP para monitorar também todo o setor de petróleo, gás, biocombustível. É, então você tem um trabalho importante, né, em termos assim de satélites, por parte do INPE, além de pesquisas espaciais. Então a gente tem pesquisa nessa área. É, o, o orçamento dessas agências, desse setor está extremamente comprometido, mesmo a gente tendo um astronauta né, no comando, mas infelizmente as coisas estão bem é, drásticas, né, bem temerosas para esse setor da ciência e tecnologia. Mas uma notícia recente também é que o Brasil entrou no programa lá da NASA, né, o programa Artemis, que vai levar uma mulher e uma pessoa negra para a Lua, né, pela primeira vez. A primeira mulher e a primeira pessoa negra para a Lua. E o Brasil é um dos signatários lá, né, vai ser um dos parceiros.
Eu não sei se vai ter algum astronauta brasileiro, não sei se vai ter, né? Mas a proposta é que em 2024 a gente vai novamente para a Lua, né? O ser humano vai novamente para a Lua e é o programa Artemis. E o Brasil é um dos parceiros lá, né? A gente deve ter aí nos próximos meses e anos mais detalhes sobre a participação do Brasil. Ô, Lucas, você acha que existe uma coisa que, porque você falou assim, né, de governos populistas, de fazer sempre uma coisa imediatista, e a gente vê que a ciência é sempre onde é o elo mais fraco da corrente, né? Sempre que precisa cortar gasto, alguma coisa assim, é a ciência que é a primeira a ser mirada, e isso é desde sempre, né? Ciência e educação, né, que são as coisas que são coisas que trazem frutos mas a longo prazo. Aí eu queria te perguntar duas coisas. Você acha que essa coisa da falta do investimento e tudo mais, da gente não ver o Brasil participando disso, você acha que isso também contribui para esse ceticismo radical, essa desconfiança de porque o terraplanismo ele é uma coisa conspiratória, mas ele é conspiratório também não só para terraplanismo, né? A gente sabe que o terraplanista ele acaba comprando todo um pacote de conspiração para acabar encaixando, igual a gente veio falando aí, né? Dos sistemas ferroviários e tudo mais, né? De agência espacial. Então, tipo assim, tem que comprar uma desconfiança com tudo que está acontecendo hoje na história. Será que falta de a gente ver essa produtividade, ver a coisa vindo, tipo assim, o Brasil, pô, produzindo uma coisa importante para o mundo, será que falta disso também não contribui? E aí outra coisa é que sempre que eu vou ver sobre esses assuntos, estão mencionando um lugar aqui no Brasil que é a base de Alcântara. Aí, se você puder também discorrer um pouco mais sobre esse lugar, o que que é o papel dele, se é um ponto forte nosso, o que está envolvido nisso. Beleza. Primeiro, assim, eu não sei dizer exatamente qual que seria a relação aí de causa e consequência, se dá para a gente estabelecer uma relação de causa e consequência, mas eu acho que uma correlação que existe com certeza é uma divulgação científica mais fraca, uma divulgação científica, pouco investimento em divulgação científica e um desconhecimento da população sobre a importância da ciência e sobre a importância do investimento a longo prazo na ciência. Porque pensa, né, se a gente tem uma população que não consome divulgação científica, ela é uma população que não sabe a importância da ciência no seu dia a dia. As pessoas não sabem, né? Teve uma pesquisa, eu acho que de uns 3 anos atrás, talvez, que perguntou sobre ciência, né? A percepção pública da ciência. E pelo que eu me lembro, a ciência tem uma credibilidade grande, uma porcentagem alta das pessoas respondeu que confia em cientistas, só que uma porcentagem altíssima, eu acho que da ordem de 90%, agora eu não me lembro, não sabe é, citar um exemplo de um cientista e não sabe citar um exemplo de lugar onde se faz ciência. Ou seja, para a maioria da população, né, pelo que essa pesquisa revelou para a gente, as pessoas confiam na ciência, mas não sabem o que é um cientista, onde ele trabalha, quem faz ciência. Não sabem nem citar que a universidade é um lugar que se faz ciência. E é o lugar que mais faz ciência no Brasil, né? Então, assim, para essas pessoas, ciência não tem cara e não tem lugar. Mas ela tem um rosto, ela não tem um lugar. Não se sabe o que é, onde se faz, quem faz. Então, isso é muito perigoso, porque qualquer um pode assumir esse posto de cientista, né? A gente pode falar disso mais para frente, que é a questão, né, das pseudociências. Qualquer pessoa pode assumir esse posto, se auto-intitular cientista, porque ninguém vai saber se é ou não. Ninguém, né, da população média. É, Então, eu acho que uma população que não tem esse conhecimento sobre o que é exatamente a ciência, o que se faz na ciência, o que se pesquisa, não é necessariamente conhecer os pormenores, você não precisa saber detalhes sobre mecânica, eletromagnetismo, você não precisa ser um físico para entender a importância da ciência na sua vida. Então, uma população que sabe o quão a ciência é importante é uma população que vai saber pressionar um governo, que é, não vai aceitar redução de orçamento na ciência. Se isso é feito, é porque os políticos sabem que isso não é uma medida impopular. Tirar da ciência não é impopular, porque
é uma realidade dura que as pessoas estão mais preocupadas com o que elas vão comer do que com o que é feito na ciência. Muito embora o que elas vão comer depende da ciência. A ciência pode ser um instrumento de democratização, um instrumento de transformação social, né? A ciência pode ajudar nesse processo, mas as pessoas não sabem disso. Então, acabam elegendo pessoas que têm discursos mais populistas, né? Discursos que apelam ali a necessidades imediatas. Então, a população não perceber essa importância da ciência a longo prazo é muito complicado, né? Por isso. Então, eu acho que tem essa relação, sim. A base de Alcântara, ela é a base da AEB, se não me engano. É um centro de lançamento, né? É, eu não sei se é a primeira, se é a segunda. É uma das bases de lançamento. Acho uma das mais importantes, né? E eu tenho que ler mais sobre ela, não sei detalhes não. Mas é uma das bases de lançamento de foguetes que a gente tem, né? De satélites e tal. E que fica no Maranhão? Acho que em Alcântara, né? No Maranhão. Esse é algum lugar no Nordeste mesmo. Fica no Maranhão. E é uma base muito importante, estrategicamente muito bem localizada para lançamentos espaciais, né? Mas tem que ler mais sobre ela. Não sei muitos detalhes, não. Que eu, assim, com uma coisa mais superficial, eu fico vendo as pessoas falando disso, parece que, assim, é um lugar muito bom. Tá tudo ajeitado ali pro Brasil fazer ótimos testes, mas parece que, sei lá, fica no vou lançar um foguete, não sei o quê, mas não sai nada revolucionário de lá. E isso que você falou do interesse da população em cima da ciência e tudo mais, da divulgação científica. Será que é o povo que não consome divulgação científica ou não tem um incentivo para que tenham mais divulgadores científicos ou não é um pouco dos dois? Porque, assim, eu não sei, eu vendo outros cientistas falando sobre isso em podcast e tudo mais, parece que a regra do jogo no meio da universidade é premiar quem publica mais coisas. E E quem aí, conversa com os cientistas, né? Quem fala para os seus é, colegas cientistas mais. Isso. exatamente. E aí a pessoa que se coloca a cargo de falar com o público, ela meio que, vamos dizer assim, ela fica meio que mal vista no meio, ou que não é tão rentável para ela, porque aí não ganha a bolsa. Você sente que existe algum movimento? Se você concorda com isso, se existe, você acha que existe algum movimento no meio dos acadêmicos para mudar essa regra de jogo? Uma pessoa, quando ela sai para fazer divulgação científica, quando ela começa a divulgar a ciência, enquanto ela é pesquisadora, ela vai sofrer muitos ataques, muito preconceito. Eu vejo isso acontecer com muitos divulgadores de ciência. O Leandro Carnal passou por isso, né? Historiador, especialista lá em História das Américas, né? Sofreu muitos ataques quando ele começou a ir para a mídia, muitos ataques de pesquisadores, né? Muito preconceito. Outras pessoas, a Laura Carvalho, economista também. Tem vários exemplos de pessoas que vão para a divulgação científica e sofrem todo esse preconceito. Então, é difícil quando a pessoa vai para esse caminho. Ela sofre muitos ataques, ela não vai receber financeiramente por isso, né? Muito raramente. Então, realmente é muito difícil você ir para esse caminho da divulgação científica. Então, essa com certeza é uma das razões para a gente ter pouca divulgação científica sendo feita no Brasil. Agora, você tinha perguntado sobre, né, porque as pessoas que não gostam de ciência ou a gente que fala pouco de ciência. Eu acredito que uma coisa leve a outra. Eu defendo a tese de que ciência é muito parecido com ler. Gostar de ciência é muito parecido com gostar de ler. Quando a pessoa fala que não gosta de ler, ponto, é, eu tenho uma tese, né, de que, na verdade, essa pessoa só não encontrou uma literatura que a agrade. Não tem como uma pessoa simplesmente não gostar de ler. Nada, ponto. Né? Nem que ela goste de ler tweets, mas a gente tem gosto por. A leitura é uma forma de se adquirir informações. Não tem como você não gostar de fazer isso, ponto. O que faz as pessoas muitas vezes acharem que não gostam de leitura é elas não terem encontrado até hoje um tipo de leitura que agrade elas. Ou elas não perceberem que algumas coisas que elas fazem é ler. E a ciência é a mesma coisa. Eu acho que a pessoa que não gosta de ciência,
ou que não tem interesse, é porque ela não encontrou ainda, né? Não viu uma forma de ciência que ela gosta, ela não teve contato com o ensino de ciências ou uma divulgação científica que despertasse a curiosidade dela. Porque, gente, a ciência é uma coisa fantástica, uma coisa muito bonita. É a forma como o universo funciona, a forma como o seu corpo funciona, como a natureza funciona, né? Isso é muito interessante por si só. Só que, dependendo da forma como você fala sobre isso, você pode tornar esse assunto chato. Você pode tornar qualquer assunto chato. Se você não falar sobre ele de um jeito legal, se você não falar também sobre algo que a pessoa goste. Então, eu acho que as pessoas não gostam de ciências porque elas nem sabem direito o que que é, o que que a ciência pode ter de interessante. Eu acho que isso é um déficit da nossa educação, né, do ensino, da forma como a escola está estruturada. É uma série de coisas, é uma estrutura que a gente tem que dificulta esse processo de criar mais vínculos das pessoas com a ciência, sabe? Uhum, muito interessante. Na verdade, isso explica muita coisa, né? Principalmente a questão da leitura hoje no Brasil. Até mesmo para poder, vai desde questão financeira, para poder adquirir os livros, né? A questão de vontade mesmo, de querer, de não ter o costume, né? Como bem colocado. Inclusive, voltando para a questão da Terra plana, de onde que vem a necessidade dos terraplanistas de utilizarem de outras teorias conspiratórias para embasar a teoria deles? Pois é, esse na verdade é o cerne do terraplanismo, né? Porque não tem como, se você vai cavando no terraplanismo, você vai chegar uma hora, no ponto, que você vai ter que inventar uma explicação é, conspiracionista. Não tem como, porque por que será que a maior parte das pessoas não é terraplanista? Por que será que todas as agências espaciais admitem o modelo esférico da Terra? Por que será que todos os governos também? Por que será que todos os cientistas, ou pelo menos né, os cientistas sérios, é, por que, que é uma parcela tão pequenininha da população que acredita na Terra plana? Então você tem que admitir a ideia de que há uma conspiração global, né, de várias agências espaciais para te convencer, para te enganar e te convencer que, na verdade, a Terra é plana. Ah, não é plana, a Terra é esférica. E, segundo, né, os terraplanistas, isso tem interesses econômicos, porque aí tira dinheiro do governo, e aí eles vão arranjar várias explicações ali. Então, sem essa dimensão conspiracionista, você não consegue acreditar na Terra plana. A Terra plana depende da conspiração, da ideia de que tá todo mundo contra você, depende dessa. O terraplanista mais raiz é, por essência, um paranoico, né? Ele acha que está todo mundo contra ele, a NASA, os governos, a mídia, a imprensa, todo mundo numa grande conspiração para te enganar, para enganar o José, né? A NASA inteira fez um programa, investe milhões para enganar o seu José, para enganar cada pessoa, porque isso vai trazer dinheiro de alguma maneira para eles. Então a Terra plana depende, né, de teorias conspiracionistas. É, Acho que depende também, em partes, algumas pessoas. Aí eu não sei a extensão disso, acho que não tem uma pesquisa sobre isso, mas há um vínculo também entre os terraplanistas e o criacionismo. Não o contrário. Hum, Eu acho que boa parte dos terraplanistas são criacionistas, mas um tipo específico de criacionista, o criacionista literalista, que é aquele, o criacionista da Terra Jovem, o criacionista que acredita que a Bíblia é um texto literal. Essa não é a maior parte dos criacionistas. Eu não sei se vocês sabem, mas uma parte grande dos criacionistas, teólogos religiosos, aceitam perfeitamente o criacionismo e o evolucionismo, né? Porque entendem a Uhum. Bíblia como um texto que não é literal, né? Mas uma parcela pequena dos criacionistas são literalistas bíblicos. Então eles vão ler que a Terra é jovem, eles vão interpretar isso de forma literal.
não vão interpretar, vão aceitar de forma literal. Então, existe esse vínculo também, né? Muitos terraplanistas usam ali textos da Gênesis, do Antigo Testamento, para dizer que Deus criou o firmamento, que seria o céu, e colocou ali as estrelas estão presas no firmamento, por isso que o Sol está preso ali, né? E aí existe a abóbada celeste, esse domo. Então, é baseado em leituras literais. Mas é engraçado que um tempo atrás a Sociedade Criacionista Brasileira publicou um texto repudiando a Terra plana. A Igreja, o catolicismo pelo menos, nunca aceitou a Terra plana, né? Nem nos tempos de Aristóteles. Aristóteles não era terraplanista, ele era geocentrista, assim como a Igreja defendia o geocentrismo à época. Mas a Igreja, né, nunca propagou, principalmente ali na Idade Média, nunca propagou a ideia da Terra ser plana, né? Isso é um mito que se criou, né? Como é que pode isso, né? O terraplanista ele consegue irritar todo mundo. Ele irrita a sociedade criacionista, ele irrita os físicos, ele irrita os historiadores, porque, tipo assim, hoje o terraplanista ele acredita que o mainstream, o sistema, vamos dizer assim, ele diz que ele tá enganando, ele tem um interesse econômico, tem um controle, há um porquê de se esconder isso. Mas justamente na história, antigamente, era o contrário. As grandes instituições que regiam a sociedade, elas não defendiam isso. E foram cientistas ali que começaram e aí tiveram que se calar sob ameaça de morte. Mas já tinha as contas, já tinha como você descobrir lá atrás. O cara, ele se sente hoje o cara que descobriu a verdade, que revelou tudo, mas lá atrás, na verdade, isso, entre aspas, tipo assim, isso já rolou. E aí agora ele tá achando que não, agora tá ao contrário, mas não tem nem lógica. Por que que alguém ia. E, tipo assim, alguém chegou a ser ameaçado, cara. Tipo assim, hoje nenhum terrorista vai ser ameaçado de morte por ele estar defendendo o que ele tá defendendo. No passado, alguém foi, e esse alguém comprou a briga. Então por que que hoje. É muito doido isso, cara. É muito doido. Pois é. Inclusive, entrando nessa questão, a gente podia falar um pouquinho da pseudociência, né? O que que é a pseudociência? Porque foi citado aqui, e para a gente poder deixar claro um pouquinho do que é para os nossos ouvintes. O que é a pseudociência e existe algum embasamento nela? Então, pseudociência é diferente de uma mera crença, né, de uma religião, de uma crença religiosa. A pseudociência, ela é uma maneira de você obter conhecimento, é algum tipo de sistema que você pode usar para obter conhecimentos, que ela se diz fundamentada na ciência, se diz que tem um método ali, mas que na prática não tem, né? Na verdade, ela usa alguns elementos da ciência como convém para ela, mas que não é de fato uma ciência. Então a gente vai ver, por exemplo, sei lá, as terapias quânticas, o próprio terraplanismo, talvez, né, entre na categoria de pseudociência, é, reprogramação de DNA, enfim, existem várias pseudociências que pegam elementos científicos e uma coisa que ajuda a trazer a credibilidade é usar nomes difíceis e bonitos. Então, neurociência, o próprio DNA, quântico, são nomes que a população média não entende, não sabe o que que é. Então, qualquer coisa que você falar em cima disso, a pessoa vai ter que aceitar, né? Se você falar, porque os raios quânticos na terapia quântica de não sei o que lá reprograma o seu DNA e você vai ter um DNA vencedor, sei lá. Qualquer coisa que você falar, a pessoa não vai ter elementos para contradizer aquilo, ela não vai ter elementos para saber se isso é verdade ou não. Então, e aí vem naquilo que eu tinha falado, que é o fato da ciência ter credibilidade. A ciência tem credibilidade. As pessoas, a população em geral, por aquela pesquisa que eu citei, as pessoas acreditam na ciência, confiam na ciência. O problema é que elas não sabem discernir o que que é ciência e o que que não é. Entendeu? Então, quando uma pessoa usa essa credibilidade da ciência, que é bem alta, para botar uma coisa ali que não é científica, que é aparentemente científica, né?
ela acaba ganhando uma credibilidade, ela acaba ganhando a atenção das pessoas, principalmente quando ela dialoga com crenças que a pessoa já tem, né, e com demandas que a pessoa tem. Então, se você fala que se você usar uma pulseirinha quântica, você vai ter uma qualidade de vida melhor, é, e aí qualquer coisa que acontece de boa na vida da pessoa, ela vai atribuir aquela pulseirinha, você vai aprofundando essa crença dela nessa pseudociência com um argumento ali mais ou menos científico, né, com palavras bonitas, mas que na verdade está muito longe de ter um consenso científico, né? Está muito longe de ser uma ciência, não tem método, né? Pode até ter sido feita pesquisa sobre o assunto. Você vai conversar com alguém que acredita em alguma pseudociência, ela vai falar, não, porque o doutor Yamamoto, sei lá, do Japão, fez uma pesquisa sobre isso. É um cara que fez uma pesquisa e que ele não publicou em revista científica nenhuma. Ele publicou, sei lá, em blog, em alguma revista que não tem nenhuma credibilidade. E pronto, a pessoa vai usar isso para poder dizer que isso é uma ciência. Mas a ciência é bem maior do que isso, né? É um sistema de verificação, de regulação muito maior do que isso. Então a pessoa acaba se convencendo, né? Então é mais ou menos isso. Se existe algum embasamento? Existe. A questão é que esse embasamento não é científico, assim. Você pode acreditar no que você quiser, você pode acreditar que as religiões fazem, alguma religião específica faz sentido. Uma das formas de você absorver, de você produzir conhecimento na religião é em cima da interpretação de textos sagrados. Há um embasamento nas coisas. Você pode usar um embasamento, só que é um embasamento fraco, né? Um embasamento que não tem esse status de científico. Não que para uma coisa ser verdade ela tem que ser científica, né? A ciência não é detentora da verdade e não é o único meio de se aprender o universo, de se conhecer, né, os mecanismos do universo. Mas, querendo ou não, ela funciona muito bem. E é, ela nos priva de alguns erros de viés, alguns erros de medição, alguns problemas de vieses, porque ela vai se autorregular. Então, a ciência tem uma forma de se regular, de fazer essa curadoria. Outros sistemas não têm. Por isso que eles estão mais sujeitos a erro, né? Então, é basicamente isso. Uhum. E já entrando na questão até para poder encerrar esse tópico, na questão dos problemas decorrentes dessas pseudociências, qual é o maior problema da pseudociência em si? Então, um outro problema, né, da pseudociência é quando ela começa a ter um impacto também, não só no trabalho, mas na saúde das pessoas. A gente tem hoje algumas terapias alternativas que são oferecidas pelo SUS e terapias que não têm comprovação científica, né? Uma que tem se discutido muito é constelação familiar, entre outras, né? Então, a gente fazer algumas políticas públicas, a gente investir dinheiro público em terapias, em coisas que não têm embasamento científico, isso eu acho, né, um problema. Eu defendo muito políticas públicas baseadas em evidências. É muito difícil, a gente não faz isso, né? Você vai ver em várias áreas, área de criminalidade, até economia também. A gente não faz, no geral, políticas públicas baseadas em evidências. Mas era o ideal. Então, quando a gente faz alguns investimentos em saúde, investindo dinheiro em terapias que não têm comprovação científica ou que têm comprovação de que não funcionam, aí é um problema grande, né? Então, eu acho que aí entra um grande problema e que é um problema que tem que ser tratado, tem que ser resolvido. Isso não, né, não deveria acontecer. É, Agora, é um problema as pseudociências também no âmbito individual, pessoal. Porque você vai ver, assim, eu fico com muita dó, sabe? A pessoa às vezes gasta muito dinheiro, às vezes dinheiro que a pessoa nem tem, investe uma grana enorme para ter uma pulseirinha quântica, para fazer uma terapia quântica, para poder reprogramar o DNA, sabe? Assim, ou então as pessoas até abrem mão de um médico para ter um tratamento alternativo que não funciona, né? Eu acho crenças saudáveis até certo ponto, mas algumas crenças, principalmente em pseudociências,
eu acho que podem se tornar um problema nesse sentido, sabe? É que aí vira uma questão de, tipo assim, a pessoa não diferenciar, ou até diferencia, mas, tipo, assim, é meio complicado, né? O quando você tá na coisa que é ciência e quando você tá numa coisa que é a sua crença, porque tudo bem, é da questão da pessoa, se ela quis, igual você Uhum, falou da coisa do tratamento espiritual. uhum. Às vezes tem gente com câncer que prefere fazer um tratamento espiritual do que ir para coisa convencional, de quimioterapia, coisa assim, mas é complicado isso, né? Quer dizer, às vezes a pessoa. Porque eu acho que. Eu não lembro se foi Marcelo Rezende ou se foi algum outro cara, assim, figurão da TV, que Uhum, tava com câncer. uhum. Aí chega até a ser meio complicado fazer qualquer afirmação, né? Aí ele foi pro espiritual. Sim. E aí, será que foi o espiritual que às vezes não ajudou ele o tanto que precisava? Às vezes nem o convencional ia ajudar? Será que se ele não tivesse sido espiritual, ele ia estar vivo ainda? Uhum, uhum, É complicado. E essa coisa da pseudociência, eu entendo que seja uma palavra com uma pegada pejorativa, né? uhum, sim. Mas pelo que você falou, pseudociência é aquilo que ainda não é ciência. Então, tipo assim, a pessoa tá com uma tese na cabeça, Uhum, ela, uhum. ela quer descobrir uma coisa nova. Até que ela submeta o método dela ou qualquer coisa no procedimento científico, é pseudociência. Uhum. É, mais ou menos, assim, você pode fazer ciência sem chegar a conclusão nenhuma, chegar a conclusões erradas. É, a ciência, fazer ciência pressupõe que você vai seguir os rituais ali da ciência, os métodos da ciência. Então, você vai fazer pesquisa, você vai relatar o que você fez, você vai descrever seus métodos. E aí, dependendo das conclusões que você chegar, você vai publicar isso. Só que a gente não precisa acreditar no que as pessoas publicam. Por que que a gente não precisa acreditar diretamente? Porque assim que uma coisa é publicada, principalmente uma conclusão assim de impacto grande, isso vai ser testado, né? O fundamento da ciência é isso, é uma coisa poder ser testada. Se uma coisa não pode ser testada, ela não pode ser científica, ela não pode ter esse caráter científico, né? Então a gente não pode, por exemplo, tratar Deus como um tema científico, porque ele nunca pode ser testado. Não dá pra ser Então, provado, né? não dá para você provar nem desprovar, nem provar que sim, nem provar que não. Então não é um tema que está na alçada da ciência. Uhum. Então, primeiro você tem que ver se o assunto está na alçada da ciência. Se tá, a gente pode fazer pesquisas sobre isso. E essas pesquisas vão ser avaliadas por pessoas. Agora, se uma pessoa ela faz uma pesquisa, é, ela não publica, ela não submete essa pesquisa à avaliação de outras pessoas. Se ninguém mais consegue repetir essa pesquisa, né? Igual teve uma pesquisa lá dos cristais de água que a galera das religiões ficou fascinada com isso, que quando toca lá música de rock, música de metal, o cristal fica todo feio, fica todo esquisito, e quando toca uma música clássica, o cristal de água fica todo bonito. Essa pesquisa foi uma pessoa que fez. Ninguém nunca conseguiu replicar essa pesquisa em lugar nenhum do mundo. Então, provavelmente ela não faz sentido, ela está equivocada. Se você tenta usar argumentos científicos para dizer que isso é verdade, isso é uma pseudociência, é uma falsa ciência, né? Uhum. É mais ou menos isso. Uhum. É interessante. Inclusive, Lucas, eu quero agradecer a sua presença, tá? Muito obrigado por Ah, eu estar que aqui agradeço. participando, por estar clareando aí a nossa visão mais ainda sobre esse tema. Inclusive, se quiser falar alguma coisa, divulgar algum trabalho, sinta-se à vontade. Pô, queria agradecer pelo convite, queria parabenizar vocês também pelo trabalho. Eu faço divulgação científica já há uns 8 anos praticamente, no YouTube, em podcast também, em blogs, em revistas e em eventos presenciais, né, até um tempo atrás. Então, sei como é que é difícil trabalhar nesse meio e vocês estão com esse trabalho que está bem massa, então vocês estão muito de parabéns. É, hoje eu tô, né, a pessoa que quiser acompanhar meus trabalhos nessa área de divulgação científica, hoje eu tô com o meu blog Ciência Nerd, que é um blog que faz parte da rede de blogs da Unicamp, que tem vários outros blogs incríveis, é a maior rede de blogs do mundo em número de blogs.
eu criei recentemente um canal no YouTube também, chamado Ciência Nerd, onde eu falo sobre ciência e cultura pop. A ciência é presente nos filmes, nas séries, nos quadrinhos, e falo de temas variados, áreas variadas da ciência, né? Então, além do blog e do canal Ciência Nerd, você pode me acompanhar no Instagram. O meu arroba é Lucas M. Mira, né? M. Mira no final. E é isso, eu venho postando várias coisas também de ciências lá. E eu tenho escrito também, tem quase 4 anos aí que eu escrevo para a revista Ciência Hoje, que é uma revista também muito, muito importante na divulgação científica, né? Uma revista nacional. E a Ciência Hoje tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação científica. Vários textos dela são gratuitos, vocês podem acompanhar pela internet, né? E então é isso, vocês me leem na Ciência Hoje e pode ver meus vídeos lá no Ciência Nerd. Além de um grande pesquisador, é um grande professor também. Enfim, é um homem completo, né? Ah, que isso. Enfim, quero agradecer aos ouvintes, tá? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Lembre-se de nos acompanhar, temos o nosso canal de cortes, tá? Caso não tenha tempo, que é IFCast Cortes no YouTube, tá bom? No Instagram, para vocês estarem participando, IFCast JF. No Spotify, IFCast, e no YouTube também IFCast, caso vocês queiram escutar o podcast completo, né? Enfim, muito obrigado. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem bem. Valeu, tchau, tchau.